O título da mensagem hoje é O Maná Escondido. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2:17. Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz assim: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Até aí. Você sabia que você vai receber um nome que só o Senhor conhece? Um novo nome? Um nome exclusivo, porque por mais que os nossos nomes sejam diferentes, amém. Pois bem, um nome novo, um nome que é exclusivo, porque por mais que o seu nome seja diferente, alguns outros nomes são bem comuns, o nosso nome que Deus conhece é único. Assim como a sua digital, o tom da tua voz, né? O timbre da tua voz, a sua pupila, seu DNA, suas características tão intrínsecas, há um nome único, só seu. E a Bíblia vai nos dizer que no livro de Apocalipse, o Senhor estava falando às 7 igrejas da Ásia Menor. Ele estava falando ali numa região que hoje é a Turquia. Ele estava falando com Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Pérgamo. Essas 7 igrejas, elas receberam instruções e a maior parte delas, 6, o Senhor apontou coisas boas, Ele apontou onde estava falha e Ele deu uma missão. Ele falou, olha, isso aqui precisa melhorar. E Jesus é lindo, né? Ele usa aqui a técnica de primeiro elogiar, né? Sempre que você for chamar atenção sobre algo, a Bíblia nos ensina para você exaltar primeiro o que está bom, porque assim você prepara a pessoa para receber ali aquela direção, talvez, de mostrar o que ainda pode melhorar. Mas havia uma igreja que não tinha nada de bom. E Jesus falou, eu estou ao ponto de te vomitar, Laodiceia. Ela era uma igreja morna, uma igreja que não tinha intimidade com o Senhor. O título hoje dessa mensagem, O Maná Escondido, está nos falando sobre intimidade, sobre um lugar de conexão com Deus que é exclusivo de cada um. Um Deus que quer se fazer conhecido, mas não de ouvir falar, mas de andar contigo. Então Jesus vai falar de um prêmio para o vencedor. Ele já começa ali falando, haverá um prêmio. Deus nos fala de um prêmio com exclusividade, uma pedrinha branca com o nosso nome escrito, um novo nome escrito. E por que essa pedrinha branca? Você vai ter um novo nome, somente seu. Antigamente, nos tempos bíblicos, isso provém da cultura grega ali, quando tinham as Olimpíadas, elas reuniam os atletas de toda a parte do mundo antigo, né? E o que acontecia? Aqueles que venciam, eles recebiam uma coroa de louros e uma pedrinha de mármore com o nome escrito. E aquela pedrinha de mármore era a medalha, e era uma garantia de que seria esculpido um busto, uma estátua daquele vencedor. Então,
ele recebia a pedrinha e guardava para depois receber aquela homenagem. Aquela pedrinha garantia ao vencedor uma estátua que seria feita em sua homenagem. Aquela pedrinha era uma espécie de prêmio e também garantia de algo maior. E o maná, né? Porque aqui nós lemos, fala de uma pedrinha com um novo nome, mas também de um maná escondido. A palavra maná no hebraico significa o que é isso? Como se fosse uma pergunta. Maná, o que é isso? E aqui é como se fosse uma interrogação, né? Porque Deus sustentou o seu povo durante 40 anos no deserto com o maná. E o maná, queridos, não é um alimento natural. Você não encontra em nenhum tipo de árvore, nenhuma espécie de planta. Apesar que a Bíblia fala que o gosto parecia com o de aquela folhinha que o Evandro não gosta, coentro. Eu amo. Mas não é nada natural. O maná é um alimento sobrenatural que Deus deu ao seu povo durante 40 anos. Tanto que quando eles saíram do deserto para entrar na terra prometida, cessou o maná. Sabia que Deus tem um tempo em que Ele decide que precisa mais do sobrenatural? Depois do deserto, não precisava mais do maná. Eles iam comer do que a terra produzia. A água não precisava brotar da rocha, eles iam beber da água do riacho. O Senhor liberou sobre nós um ano do sobrenatural. E o maná escondido aqui vai nos falar sobre isso. O maná é algo que não vem da terra, é a comida dos céus. É um sinal de Deus para mostrar a fidelidade e o cuidado dele. No deserto do Sinai, se você for lá e procurar, não vai encontrar o maná. O maná é o sobrenatural de Deus. Biblicamente, o maná aparece em 3 níveis. Vamos para Êxodo 16, de 13 a 15. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: "Que é isso?" Pois não sabiam do que se tratava. E disse-lhe Moisés: "Este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer." Os israelitas perguntavam: "Maná, o que é isso?" O sobrenatural, para ele vir até nós, não vai ser algo familiar. Você vai estranhar: o que é isso? O que é isso que está me acontecendo? Por que isso? Para o sobrenatural de Deus vir, você tem que caminhar na certeza de que Ele te guarda, de que Ele te cuida, nessa comunhão íntima. Sabe, não de alguém vir e te falar: "Deus vai fazer por você, Deus está contigo nisso." Não, é você mesmo entender: o Deus que esteve comigo nas noites mais escuras não se apartará de mim até o fim. Ele estará comigo, eu não tenho o que temer. O maná escondido é algo mais profundo em Deus. Te tira da superfície, te leva numa intimidade maior. Biblicamente, então, esse aqui foi um nível de maná que era ali para eles comerem, matar mesmo a fome física deles.
E a palavra escrita vai nos revelar sobre esse maná visível, né? Porque o maná descia junto com o orvalho, era o alimento diário para o povo no deserto, e todos sobreviviam por causa dele. A palavra escrita, ela já é o próprio testamento de Deus na terra. A palavra escrita é esse maná visível. Mas somente ela não gera intimidade. Existem pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas continuam incrédulos. E só leem a Bíblia para contestá-la, para debater, com doutrinas farisaicas, mas sem conhecer o Deus da Bíblia. Um maná visível, a Bíblia está aí para que todos possam ler. Somente ela não gera intimidade, gera sobrevivência, porque a palavra, ela é a garantia de que tudo que foi corrompido por causa do pecado será transformado, glorificado. Não importa o que dizem, não importa o que os homens façam, está selado, este livro está selado. Só Jesus, só Ele pode abrir o selo, abrir o livro. O segundo nível, o maná guardado na arca. Vamos para Êxodo 16, 32. E disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Uma porção do maná foi colocada dentro de uma urna de ouro. Essa urna de ouro foi colocada dentro da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança era colocada dentro do Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Então ela estava ali, e não era para qualquer um não. Para poder ter acesso a esse maná, somente quem entrasse naquele lugar. Esse maná não estava acessível ao povo todo. Esse aqui é diferente do outro. O outro descia para o povo todo no deserto. Aqui era um memorial da fidelidade de Deus. Era acessado somente na presença. Um sumo sacerdote entrava ali e havia risco dele morrer. Aqui nasce o conceito do maná escondido. Aqui dentro do tabernáculo. Agora, o terceiro nível, o maná escondido em Cristo, que é o que nós lemos em Apocalipse, no texto base. O maná escondido em Cristo, ao que vencer, darei do maná escondido. Jesus não estava falando de pão físico às igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor, inclusive, está falando da igreja em todos os tempos, em cada geração. As cartas que foram escritas ali têm sido para nós alimento, correção, exortação, de geração em geração. Então esse maná que Jesus revela ali, ele está falando de uma porção de revelação, uma experiência pessoal, secreta e transformadora. Não adianta alguém vir e te falar de Jesus, das experiências dele, se você mesmo não tiver as suas. O testemunho é importante, nos motiva, nos impulsiona, credibiliza, mas é a sua experiência com Deus que vai trazer força, que vai trazer essa estrutura necessária para você ir até o fim. O maná escondido é Cristo revelado no íntimo. Como eu sei quem foi que me tirou daquela sepultura. Eu sei quem foi que me curou. Eu sei quem foi que me perdoou dos meus pecados mais terríveis. Eu conheço Ele. Eu tenho necessidade dEle. Eu preciso estar com Ele.
Isso é o maná escondido. É o que você pode extrair só você e ele. Assim como o seu nome naquela pedrinha única e exclusiva. O maná escondido é Cristo revelado no íntimo. A palavra que salta do texto. A verdade que não apenas informa, mas transforma. É quando você está lendo a Bíblia e as lágrimas começam a descer. Porque Deus está falando com você. Porque você entende que é uma carta de amor, de cuidado, de um Deus que se importa. De um Deus que se entregou e faz tudo o que for preciso para que você consiga vencer seus desafios, romper com os aguilhões. O maná escondido é isso. Deus não esconde o maná para nos negar acesso, queridos. Ele esconde para atrair-nos ao relacionamento. Porque tudo que é muito fácil, ninguém dá valor. Muito fácil. Tem gente que quer de Deus isso. 2 minutinhos ali, numa reza, pronta, decorada. E ó, em nome de Jesus, amém. Mistura com um monte de crendices. Teoricamente é mais fácil alguém te dar uma receita para resolver a sua vida. Por isso que as pessoas estão atrás de muitos falsos profetas. Porque relacionamento requer tempo, dá trabalho, é investimento. Você não conhece alguém verdadeiramente sem ter tempo? Uma coisa é você conhecer alguém por ler uma biografia, por saber informações estéticas, de temperamento. Outra coisa é você viver. Vai comer 1 quilo de sal junto e você vai saber quem é aquela pessoa. Para você conhecer Jesus, precisa se relacionar com Ele. Deus não esconde o maná para negar acesso, mas Ele esconde para atrair-nos ao relacionamento. Revelação é convite à intimidade, porque Ele ama estar conosco. O maná visível era igual para todos, mas o maná escondido é diferente para cada um. Uau! Tem algo que Deus vai revelar só para você. Porque tem lutas que só você viveu. As nossas lutas podem ser parecidas, as nossas tentações, nossas dificuldades, mas quando você vai juntar o apanhado de tudo, não existe nenhuma história igual à outra. Você tem uma história única. E Ele é o autor da sua vida. Ainda que você tenha vivido coisas tão terríveis que não estavam nos planos de Deus, Ele pode usar tudo isso e usar para a glória dEle. Te fortalecer. É Ele que te lembra todos os dias: você é maior do que essa dor, você é maior do que esse problema, você não precisa se diminuir diante deste mundo, porque você é maior em Cristo Jesus. Você é maior do que o gigante. E Deus fala coisas diferentes a pessoas diferentes a partir do mesmo texto. Por isso que a gente não se cansa de meditar na palavra e de falar dela. Isso quebra todo tipo de comparação, de competição, de religiosidade. Você é único. É atrás do véu que Deus fala os seus segredos. E Ele guardou, Ele separou um maná escondido para mim e para você. Mas tem que passar. O véu rasgou, você precisa atravessar. Você precisa buscar. Eu quero mais de Deus. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome desse maná escondido que é Cristo. Ele é inesgotável. Cada vez que nós buscamos Ele mais, tem algo novo dEle. E quanto mais nós o conhecemos, mais nos conhecemos.
aquelas coisas que não gostamos, talvez aqueles complexos, aquelas feridas ainda não fechadas, busca o maná escondido. E vai sendo reconstruída a sua identidade na origem. E as coisas que não pertencem a ele vão ficando para trás. Por isso que ele diz, deixa as coisas que passaram. Presta atenção, não percebe? Eu estou fazendo algo novo. Mas é necessário que não lembreis das coisas passadas, porque ele está tendo um trabalho de retirar muito peso, bagagem desnecessária. Ele está te forjando, te esculpindo a imagem do Cristo vivo. Jesus é o maná escondido que nos foi dado por Deus. E quando falamos em conhecer, muitos pensam em informação, num conhecimento aqui. Conhecer aqui, na mente, pode te capacitar até dar uma aula. Você pode até ensinar, falando, decorou. Mas conhecer aqui, no coração, você ensina até sem palavras, porque você vive. E tem muito mais potencial. A palavra precisa vir para o coração. O salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Porque nós somos vulneráveis, facilmente influenciáveis. Se não buscarmos ao Senhor em profundidade, se não tivermos fome e sede dEle, vamos nos distanciando e vamos nos fragmentando. Jesus disse em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Conhecer a verdade, queridos, não é apenas ler a Bíblia. A Bíblia não tem um fim em si, ela não é a finalidade em si. A finalidade da Bíblia é te levar a conhecer Jesus, porque o Verbo se fez carne, o Verbo é Ele. É porque nessa dimensão, a comunicação com Deus, ela foi obstruída por causa do pecado. Eu imagino que lá no Éden, Deus vinha ter com o homem, e a comunhão era tão profunda que não precisava do vernáculo. Ele estava ali. Era algo inteiro. Não sabemos explicar como. Por causa do pecado, hoje, por mais que a gente queira, às vezes as palavras não comunicam o que nós estamos sentindo, não é verdade? E às vezes você quer falar uma coisa, a pessoa entende outra, porque a palavra é limitada. Por isso que a gente precisa da palavra e do Espírito. Porque a palavra sem o Espírito, ela mata. Ela é uma lei que apenas mostra que nós não temos condições de estar diante de Deus por causa do nosso pecado. Mas o Espírito Santo nos habilita. Ele nos ensina a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, peça a Ele e Ele te revela. Conhecer a verdade é conhecer Jesus, e é Ele que nos liberta. Ele é a verdade de Deus é em nós. A palavra de Deus é cheia de mistérios, e ela precisa ser lida com oração e revelação. Deus não permite nenhuma luta, nenhuma tentação acima das nossas forças. A palavra de Deus nos fala a respeito dos desafios que temos. Não precisamos temê-los, mas teremos. O Deus da força e do poder está conosco e nós iremos. Vamos aprender com os inimigos de Israel, porque o maná escondido é uma proteção, é algo sobrenatural de dentro para fora, que transforma tudo aqui no mundo, que os inimigos de Israel perdiam a força, quando Deus estava com o povo de Israel. O maná escondido
É o sobrenatural de Deus. Mas em vários aspectos o povo de Deus sucumbiu. Por quê? Vamos aprender? Os inimigos de Israel e a sua aplicação espiritual para nós. Havia um povo chamado filisteu. E a aplicação espiritual para nós os filisteus, eles usavam de uma técnica de intimidação. Então, o que eles faziam? Eles trabalhavam muito dentro do espírito do medo. Então, a gente conhece muito bem a história do gigante filisteu. Mas não tinha só aquele gigante Golias. Os filisteus tinham vários gigantes nas cidadelas. E eles utilizavam desses gigantes como proteção e intimidação para os exércitos inimigos fraquejarem na batalha. O medo intimida. Tanto que durante 40 dias o exército de Israel ficou paralisado. O pequeno Davi, que tinha maná escondido, tinha intimidade com Deus, tinha tempo no secreto, dependia de Deus em todo tempo para matar urso, matar leão, para superar os irmãos dele na forma como o trataram, o desprezo dos irmãos. Aquilo, talvez para Davi era mais difícil do que matar urso e leão. Mas ele tinha o Deus que o ajudava em todas as circunstâncias. O pequeno Davi chegou diante do gigante e falou: quem é esse incircunciso? Por quê? Porque ele carregava o céu dentro, o maná escondido. Ele se alimentava do maná escondido. 40 dias, homens fortes, muito mais fortes do que Davi, preparados na batalha. Os filisteus, eles utilizavam de intimidação e apresentavam seus gigantes. Muitos de nós somos intimidados por demônios filisteus. Porque os filisteus o Antigo Testamento é apenas sombra, então uma tipologia das nossas batalhas. Quem é o filisteu para você? Talvez suas dívidas. Você olha para elas e você se sente totalmente incapaz de saná-las. Talvez um diagnóstico de uma enfermidade. O que é que tem se levantado diante de você como um gigante? Olha para esse gigante e diz: eu vivo o sobrenatural de Deus, eu me alimento do maná escondido, Cristo é comigo e eu vou vencer qualquer gigante, porque enquanto houver vida tem propósito, eu quero cumprir o meu propósito. O medo é um gigante que quer nos intimidar, queridos. Não caia nisso. Os filisteus atuavam nisso. Agora, não eram só os filisteus os inimigos de Israel. Tinham os amalequitas. Sabe como que era o modus operandi dos amalequitas? Eles atacavam os cansados e isolados. No deserto ali, sempre tinham uns mais cansados, né? Vai ficando para trás. Não vou não, estou cansado. Vou me desgarrando do grupo. A Bíblia fala de um exército inimigo de Israel que eram os amalequitas, descendentes de Amaleque. Amaleque era neto de Esaú. Esses tinham essa estratégia de guerra. Eles esperavam Israel passar. Todos passavam juntos, eles estavam ali, não tinham pressa. Mas eles sabiam que iam ficar uns gatos pingados para trás. O diabo conhece o jeito de homens e mulheres. Ele estuda os nossos pontos fracos. Por isso você precisa ouvir o Espírito Santo e obedecer, que muitas das instruções que Ele te dá é para te livrar das armadilhas, das emboscadas, dos ataques do maligno. Não andeis cansados, nem sobrecarregados com coisa alguma, mas antes aprendei com o Senhor Jesus, que é manso e humilde, renova as suas forças. Está cansado por quê? Tira um tempo de descanso, confia no Senhor.
Você não vive pela força do seu trabalho, o trabalho do seu braço. Você vive porque Deus te dá tudo que você precisa para viver a sua vida. Você consegue entender o que é isso no reino do Espírito? Essa é a lei básica da selva. O predador usa a estratégia de ser grupo e então ataca. Ah, não estou me identificando. Eu ainda não achei o meu lugar. Vive isolado. Vive falando mal do grupo. Vai encontrar um grupo em que você esteja junto. Não aceite estar no lugar onde você só queira ficar isolado, porque você se torna presa fácil do maligno. Junta, entra, pula para dentro. Encontre o seu lugar, deixa de mimimi. Quem anda com Deus se encontra. E você consegue aqui ver a estratégia dos amalequitas. Agora vamos para outros dois povos inimigos de Israel. Moabitas e amonitas. Esses daqui estão deitando e rolando nessa geração. Sabe de onde vieram esses povos? Descendentes de Amon e Moabe. Os dois filhos de Ló. E sabe como eles foram gerados? Incesto. O pai com uma relação íntima com a filha. Sabe como que esses demônios atuam? Na perversão e na imoralidade. Não precisa ser algo fisicamente consumado, apenas uma pornografia diante dos seus olhos. O diabo, ele é muito astuto, ele vê, ele sabe o que tem entrado na janela da sua alma. Os exércitos de Moabe e Amon atuavam por meio da imoralidade e perversão. E esses foram os descendentes da perversão, né? Lembra também quando Balaão não podia amaldiçoar Israel, porque ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoa. Lembre-se disso todos os dias. Você é abençoado por Deus. Ele vai à sua frente. Ele está do seu lado, na sua retaguarda. Por onde quer que você for, Ele está contigo. E não tem palavra alguma que possa te amaldiçoar se você está na presença dEle. Mas a estratégia do inimigo é: tira o povo então da presença de Deus. Deus é santo e não compactua com o pecado. O Espírito que habita em nós é santo, por isso nós temos que guardar os nossos olhos, ouvidos, a nossa boca, os nossos sentidos. A imoralidade e a perversão te afastam de Deus. A pornografia destrói a sua vida. O adultério, a prostituição destrói famílias. Para cada um desses pecados existe um demônio de estimação que suga a sua força e a sua energia. Te suga. Você vai ficando que nem um zumbi. Você quer buscar a Deus e não consegue. Você quer abrir a Bíblia, mas a revelação não vem. Por quê? Porque você permitiu os moabitas e amonitas atuarem na sua vida. E por último, os midianitas. Esses daqui, meu Deus, está tudo repreendido em nome de Jesus. Nós estamos ministrando maná escondido no meio da igreja, sobrenatural, tempo de consagração. A palavra só está te alertando para você pôr os inimigos para correr. Os midianitas eram um povo inimigo de Israel. E sabe qual a estratégia deles? Eles deixavam o povo de Deus trabalhar a terra, cultivar o povo. Eles davam paz. Ficava aquela tranquilidade. E o povo trabalhava, arava a terra, semeava, irrigava, deixava Israel fazer tudo isso. E quando chegava o momento de Israel colher o fruto do seu trabalho, quando era o momento de verem o resultado de toda a dedicação, aí os midianitas vinham e arrancavam tudo. Já teve essa sensação de trabalhar arduamente e no final, cadê? Cadê a provisão? Cadê o recurso? A Bíblia também chama isso de saquetel furado.
Isso acontece muito em lares divididos, quando marido e esposa não entendem o princípio de uma só visão, que é um recurso só, ainda que o marido tenha um trabalho, um salário, a esposa tenha outro trabalho, salário. Na hora que junta tudo debaixo do mesmo teto, é uma coisa só, porque Deus se agrada disso. Sabe outra coisa também, que põe os midianitas para correr? A fidelidade ao Senhor. Ah, pastora, mas tem que ser dízimo do líquido, do bruto. Tem não. Tem só que ser de todo o coração, aquilo que você entender que Deus deseja, que você entregue. Você tem que se importar com a obra. Você tem que se importar com a pregação do Evangelho, com a salvação de almas. E na hora que você coloca o fruto do seu trabalho, o seu suor, naquilo que Deus está fazendo, os midianitas batem em retirada. Porque Deus é poderoso. Você coloca Deus nos seus negócios. Você está falando para Deus, eu sei que é o Senhor que me dá tudo que eu tenho, por isso eu oferto, dizimo. Sabe aquelas áreas da sua vida que você se dedica, se esforça, e quando parece que chegou o tempo da colheita, de repente, você não sabe como, mas sumiu. Amados, a glória do Evangelho está na celebração. Tem gente que não sabe nem celebrar. A vida é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho. Não é de Deus isso não, tá? Não. A paz que excede todo o entendimento, a alegria genuína em todo o tempo que brota de uma vida que sabe que é salva, isso traz celebração. Larga de ser ranzinza, triste, reclamão, murmurador. Os midianitas gostam disso. Seja grato a Deus por tudo. Seja na alegria, seja no chorar, todos os dias, no que você estiver vivendo, dai graças a Deus, porque esse é o maná escondido. Fomos alcançados com o propósito de trazer a realidade do céu para a terra. Lembra? O maná é um alimento do céu, sobrenatural. Em nós revelamos na terra, nós derramamos na terra. E para finalizar, Lucas 1:45. O bebê saltou de alegria no ventre de Isabel. Ah, queridos, o nosso espírito salta de alegria, porque ele testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos. Estava ali escondido, olha, feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feliz é você, você celebra a vida todos os dias, porque você crê que aquilo que Deus falou ao seu respeito irá se cumprir e pronto, acabou. Não tem problema aquele vizinho chegar cheio de más notícias, não tem problema. Não tem problema se você está sendo inundado com informações. Aliás, até nisso, você pode colocar limite. Coloca limite no que você tem recebido, no que tem chegado até você. Quem disse que você tem que estar à mercê de tudo, como se você fosse um lixão para as pessoas despejarem tudo que elas querem? Não. Não. O Senhor tem interesse em te transformar nesse estandarte, nesse luzeiro, esse farol aceso, cheio de alegria, cheio de verdade, cheio dos princípios. Uma roda gira, a descoberta da roda, uma das descobertas mais importantes da humanidade. Por que que ela gira? Por que que ela funciona? E ela é usada em tanta engrenagem? Porque há uma distância igual, equalitária, de todos os aros, em todas as direções. Cristo em nós
É a esperança da glória. Se tudo o que você fizer em todas as áreas da sua vida, você estiver embasado na rocha, nos princípios da Bíblia, sendo honesto, sendo fiel, tendo caráter ilibado, buscando perdão para os seus pecados, ninguém é perfeito, mas deixa Deus te transformar. A vida vai entrando numa engrenagem e ninguém poderá te parar. Quando cremos, o nosso espírito se alegra, nossa história eterna é ativada, carregamos o reino dentro de nós. Há uma missão para cada um de nós e ela se completa na comunhão. Assim como o seu nome no Senhor é único e exclusivo, seu propósito também. Você não vai poder falar com Deus, não, aquilo, Senhor, que o Senhor escreveu para mim, meu irmão lá vai viver no meu lugar. Não, ele vai falar, não. O talento era para você multiplicar, não era para você enterrar. Tem algo que Deus depositou, que só vai poder ser experimentado aqui neste mundo através da sua vida. Tem uma palavra que alguém vai ouvir e que vai ser decisiva para ela. Deus vai usar a sua vida. O maná escondido sobre nós é exatamente isso. Essa intimidade, esse fervor, essa transformação é o sobrenatural do Senhor. Aleluia. Amém.